do Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Essa é a palavra de Deus. Queridos, nessa manhã eu gostaria, sem nenhuma pretensão, ampliar o nosso entendimento sobre para muito mais do que é o reino de Deus. Eu tenho dito por esses dias nas minhas transmissões, lives, fala com os irmãos, no que diz respeito a essa pregação, de que é muito comum nós sempre ouvirmos dos pregadores estudiosos, a grande maioria, não é? Ouvimos falar do reino de Deus, do reino dos céus, aquilo que na Bíblia e que supostamente Jesus apresenta como o reino de Deus. E a minha proposta nesta manhã é com você ampliar esse entendimento e trazer a visão, uma noção, não do reino de Deus, do reino de Jesus, mas do seu reinado. Isso é um mistério porque quando nós olhamos, por exemplo, para Jesus, nós conseguimos ver a sua grande capacidade, não é? De ser extraordinário, porque ao mesmo tempo em que o Senhor Jesus, os eruditos podem dizer que supostamente ele tem apresentado o reino de Deus, a sua grande pregação, a ênfase da sua pregação, não estava nas falas desses eruditos em que Jesus apresentava o reino de Deus, mas na verdade na ênfase do seu reinado, na ênfase do seu reinado. Uma outra coisa interessante, aqui o anjo Gabriel vai fazer uma comparação com Jesus, com o Cristo e com o rei Davi, não é? O anjo aqui vai fazer um paralelo entre os dois, entre Jesus e o rei Davi. E o anjo começa a dizer que o Cristo será grande. Diga grande. Pergunto a vocês, quando nós fazemos uma leitura da contagem dos tempos, como é que está a contagem dos tempos? A contagem dos tempos está antes e depois de Jesus, depois de Cristo. Só por isso, queridos, só por isso, isso já é algo grandioso. Você não vê dos grandes líderes religiosos ou sectários que apareceram no mundo, dos movimentos, você não vê alguém em algum momento que o seu nome esteja dividindo a história. Nunca. Nunca em toda a contagem dos anos do mundo, você não vê um personagem, o seu nome sendo colocado como um divisor de tempos. E aí do maior tempo, do grande tempo que é a própria história. Não se vê em nenhum outro. Nem na Bíblia e nem dos grandes homens que caminharam por essa terra. Aí você vê então a grandiosidade de Jesus. E aí nós observamos que ele, o Cristo, ele não se aplica exclusivamente ao judaísmo. Jesus não se aplica ao cristianismo, ao espiritismo, ao islamismo. Jesus, então, o Cristo não pertence a nenhuma religião. Ele está acima de tudo isso. Ele é o Senhor do mundo. Ele é o Senhor do ser humano. Ele é o Senhor da história. Você pode aplaudir a Ele? Vamos lá. Faça isso com alegria. Um outro fator extraordinário na vida do Cristo, e confirmando as palavras do anjo Gabriel, o colocando como um grande, é que no domingo de Ramos ele entra em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, ele é celebrado pela multidão. Ele é louvado pela multidão. Lembram, hosanas? Bendito é o que vem em nome do Senhor. E no domingo ele entra e ele recebe toda essa celebração. Na quinta-feira, ou como outros dizem, na sexta-feira, alguns dizem na quinta ou na sexta-feira, ele se deixa ser crucificado. Olha que coisa extraordinária. Depois de operar obras
nunca operadas outrora na face da terra, tendo feito maravilhas que nenhum ser inteligente nesse mundo conseguiu fazer, maravilhas e sinais e obras extraordinárias, e todo mundo confirmando que ele era o enviado de Deus. No domingo ele é celebrado e honrado, e na quinta-feira ou sexta-feira a mesma multidão o pega e o crucifica. E ele se deixa ser levado para ser julgado, condenado e crucificado. Só alguém muito grande para fazer isso. Não, na verdade, alguém que tem um coração muito humilde que pode fazer isso. E é por isso, meus irmãos, que no conceito da Bíblia, aquele que se exalta, ele é humilhado. E aquele que se humilha, ele sempre será exaltado. Ele poderia aqui atrair a autoridade a ele conferida, como rei, como senhor, e ele poderia muito bem influenciar a multidão ao seu favor. O próprio Pilatos vai dizer: eu poderia soltar você, eu poderia liberar você, só me digam, só me fale. Aí Jesus diz: nenhuma autoridade é dada se não vem de Deus. O Senhor Jesus, ele está simplesmente mantendo o seu chamado de humildade para com o Pai, de cumprir a missão de morrer por nós. Há um rabino, o rabino Yohanan, ele diz: onde quer que se encontre a grandeza do Altíssimo, onde quer que se encontre a grandeza do Altíssimo, aí há um louvor a Deus. Bendito seja, também ali se encontrará a humildade. Rabino Yohanan. Olha que interessante. Onde quer que se encontre a grandeza do Altíssimo, bendito seja o Altíssimo, também ali se encontrará a sua humildade. Digam amém. Vamos agora à comparação do anjo Gabriel que ele faz com Jesus e com o rei Davi. Ele vai dizer que Jesus vai se assentar no trono de Davi. Isso é uma metáfora. Até porque o trono de Davi não existia, não é? Já não tinha mais ali em Israel a dinastia dos reis. Não tinha mais. O que existia era os sacerdotes que dirigiam o povo no nível espiritual e as famílias dos príncipes, não é? Mas não tinha mais da figura do rei. Israel estava subjugada ao Império Romano, ao trono de Roma. Então o anjo mentiu a respeito de Jesus, de que Jesus iria se assentar no trono de Davi. Isso é uma metáfora, isso é uma figura de linguagem. O anjo Gabriel está falando do poder que Jesus, dentro do seu reinado, iria reinar, iria promover sobre as pessoas. Davi foi o grande rei de Israel, o homem que consolidou todos os territórios de Israel. Você sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul, e foi um rei que reinou por 40 anos, e reinou de forma trágica, perdeu territórios, foi um rei muito ruim, péssimo, uma má administração, a começar da sua via de ligação com Deus, foi cortada, foi anulada. Davi é esse rei que é o segundo que vai reinar, ele vai reinar conforme o coração de Deus, é isso que a Bíblia diz. E ele foi um rei de guerra e conquistou os territórios. Na verdade, Salomão não promove guerra, que é o próximo rei de Israel, porque todas as guerras necessárias, Davi já tinha guerreado. Então, Davi, ele vai consolidar o reino de Israel. Escute uma coisa, queridos. A maior guerra que nós travamos, aí entra o Cristo, o comparando com Davi. A maior guerra que nós travamos não se dá no campo humano, no campo do sangue, no campo físico. É aquilo que Paulo diz: as nossas armas não são materiais, as nossas guerras não são carnais, as nossas guerras são espirituais. Nós lutamos não contra a carne e o sangue, mas nós lutamos no âmbito do Espírito. Essa guerra espiritual nós não poderíamos vencer sozinhos, porque o nosso espírito por si só não teria condições de travá-las. Mas agora Jesus veio guerrear as nossas guerras e Ele vence por nós. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria.
Enquanto Davi consolidou Israel como uma nação, consolidou e lutou as guerras de Israel, Jesus veio lutar as nossas guerras. Jesus veio lutar por nós, e até hoje Ele segue lutando por você. Você não luta sozinho. Oh, se alegre nesta manhã, meu querido, porque você nunca será desamparado. O teu pai e a tua mãe podem te desamparar, mas o Senhor sempre te acolherá. Sempre você terá a Deus como sua ajuda. Agora, uma outra coisa interessante sobre a comparação de Davi e o Cristo. Foi no reinado de Davi que ele trouxe a arca da aliança, outrora roubada, perdida. Escute uma coisa, a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. A Bíblia diz que o mundo, o povo que estava em escuridão, eles viram grandiosa luz. Olha que coisa interessante. Davi é grande porque ele consegue resgatar a arca da aliança e trazer para Israel como um símbolo da presença de Deus. Agora olha o Cristo, como ele é grande e como ele é extraordinário. Ele não precisa trazer, movimentar uma arca de madeira envolta em ouro. Jesus é o próprio Deus. Jesus não está limitado na caixa, guardada lá numa tenda, lá numa sala, num canto, lá reservada. A arca ficava escondida. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, acessava a arca. Agora o próprio Deus caminha no meio dos homens. Olha que grandiosidade isso. Que coisa boa. Eu quero convidá-lo para João capítulo 18, vamos lá, coloque o texto para mim, João 18, versículo 1 ao versículo 12, e depois o 35 ao 36, vamos lá, olha que texto. Tendo Jesus terminado de orar, saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cédron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, esse é o texto da nossa fala quando ele é preso. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Pode seguir? Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, e levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu-lhes e perguntou: a quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse-lhe Jesus, e Judas o traidor estava com ele. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram. Esse era um texto que eu queria que você prestasse atenção. Eles recuaram e caíram por terra. Olha que presença gloriosa em Jesus. Pode seguir. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhe disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me destes. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Caso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Assim, o destacamento dos soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus amarrando. Eu vou parar por aqui porque o texto é longo, deixa eu seguir. Então guarde esse texto para você em casa depois ler, porque esse texto é uma referência extraordinária. Escute uma coisa, eu estava dizendo sobre Jesus
e a sua comparação com a arca, não é? Fazendo um paralelo com o rei Davi. O rei Davi, o máximo que ele consegue fazer é trazer a arca de volta para Jerusalém, para Israel. E isso para eles é um feito extraordinário. É como se eles trouxessem Deus de volta. Deus que se havia perdido. Agora olhem para mim vocês. Repito, Jesus é o próprio Deus caminhando no meio dos homens. Jesus não é apenas uma representação da glória de Deus. Jesus é o próprio Deus, é a própria glória. Jesus diz: quem olha para mim vê o Pai. Nós conseguimos ver Deus e a plenitude do seu poder olhando para Cristo, olhando para Jesus. Escute uma coisa, o território de Israel estava limitado. O reinado de Davi era limitado, do tamanho mais ou menos do estado do Sergipe, que é pequenininho. Agora veja, qual é o tamanho do território de Jesus? O território de Jesus não tem limitação. O seu reino não tem limite, e o seu reinado não há que lhe impeça. Operando eu, quem impedirá? Ninguém poderá impedir a ação do reinado de Jesus. Aleluia. Escute, em 1 Reis capítulo 2, versículo 11, a Bíblia vai dizer que 1 Reis 2:11, não precisa colocar, deixe só os irmãos anotarem. 1 Reis 2:11, a Bíblia diz que Davi, assim como Saul, reinou por 40 anos. E foi uma boa administração, teve os seus altos e baixos, mas foi um rei excelente. E reinou por 40 anos. Aí o anjo, Gabriel, vai dizer acerca de Jesus, sobre o seu reinado, que o reinado de Jesus não tem prazo de validade. Seu reinado, jamais terá fim. Que boa notícia. O bom disso é que, se estamos debaixo de um reinado, de um rei ruim, mau, péssimo, o povo vai sofrer por muitos anos. No caso de Saul, Israel sofreu por 40 anos. Só nos primeiros 3, 5 anos que foi mais ou menos. Mas depois foi um período de muita turbulência em Israel. Agora você imagine um reinado que não tem fim. Tem que estar debaixo de um reinado de um rei muito gracioso, digam amém. Então, o prazo de validade do reinado de Jesus, ele não tem fim. Nós estamos então seguros com isso. É por isso que, enquanto nesse mundo nós estamos debaixo do reinado de Jesus. E aí, se você morrer, como pregou a pastora no domingo passado, no culto das 17, se você partir dessa vida, você vai continuar debaixo do reinado de Jesus por toda a eternidade, porque quem Cristo morre, não morre, mas parte da morte para a vida. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Agora escute uma coisa importante. O Senhor Jesus, quando Ele vai falar no Novo Testamento sobre reino dos céus, reino de Deus, a tradução, a escrita do Novo Testamento foi escrito em grego, não é? Porque era a língua universal, embora a língua do Império Romano era o latim. O que se falava comumente em todo o Império como uma língua mais clássica, mais erudita, e que não eram todos os romanos que dominavam, não é? Mas era uma língua que se mantinha, era o grego. E o Novo Testamento foi escrito em grego. E Jesus não falava grego. Jesus falava aramaico. Jesus não falava grego. Então, quando os autores, os tradutores vão escrever que Jesus está se referindo como possivelmente reino de Deus, não é? Basileia tuteu quer dizer em grego reino de Deus. Não é essa a expressão que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo Makut Yavé. Olha que interessante. Isso é uma coisa muito bacana. Essa é
algo que eu aprendi com o meu professor, que eu vou ter agora, segunda-feira, amanhã, começa o meu mestrado em teologia, e o professor Werner, que é o professor da Este, aqui de São Leopoldo, ore por mim, não é? E já começa amanhã com grego. Eu estou arrumado, eu mal sei falar português, só falo línguas estranhas, né? Isso eu comecei desde 9 anos de idade, mas grego só Cristo. O professor Werner, que é o meu professor, que vai ser o meu professor de grego, agora no mestrado, a partir de segunda-feira, ele traz essa conotação de que Jesus não falava Basileia Tuteu, reino de Deus. Jesus falava Makut Yavé. Makut Yavé não é Basileia Tuteu, porque Basileia Tuteu quer dizer o reino de Deus. Mas Makut Yavé é o reinado de Deus, o ato de governar. A expressão grega dá um sentido de reino como uma jurisdição, como lugar. É como, por exemplo, nós pensamos, a igreja, o templo das nações. Aí a gente tem um entendimento de lugar, não é isso? Nós vamos para o templo das nações. Aí pensa no lugar. Essa é a expressão grega, Basileia Tuteu, grega, não é? Mas o entendimento, a expressão que Jesus falava era Makut Yavé. Não é um lugar limitado, mas um ato de governo, uma ação de governar. Makut Yavé é o reinado de Deus, não o reino de Deus. O reino de Deus presume lugar, jurisdição. O reino de Deus, no sentido grego, se limita a um rei físico, a um lugar. E Makut Yavé para além disso, é a ação de Deus governar, é o reinado de Deus, é a sua influência sobre nós, é a sua forma de governo sobre nós, não o espaço. Então escute uma coisa, o reinado de Jesus é mais amplo. A rainha da Inglaterra, o reino dela é o Reino Unido. Inglaterra e mais alguns países que ali estão, Irlanda, Escócia, faz parte do Reino Unido, se limita a eles, a esses países. Mas o reinado de Jesus é todo o mundo. Todos nós estamos debaixo da ação de Jesus governar. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Vamos lá, mais forte, com mais alegria. É para o Senhor. Glória a Deus. Escute uma coisa, quando Adão e Eva, lá no Éden, eles pecam, o que acontece com eles? Eles rejeitaram Makut Yavé. Eles rejeitaram o reinado de Yavé. Eles rejeitaram a regência de Yavé. Eles rejeitaram Makut Yavé. Eles rejeitaram o reinado de Deus quando ouviram o diabo. E ao rejeitarem o reinado de Deus, eles perdem o reino. Porque o Éden era um tipo de reino que Deus tinha preparado para eles. O Éden, um local físico, não é, com as limitações, é tão tal que quando Deus os expulsa de lá, Deus coloca os anjos com a espada desembainhada de fogo para que ninguém mais entrasse. Então, eles perderam o reino porque não quiseram o reinado. Essa coisa é muito interessante. Em Israel, por exemplo, na época dos reis, quando a Babilônia e outros reinos governaram Israel, quando um rei de Israel, como aconteceu com outros reis, não é? Que passaram por Israel e foram depois cativos por Babilônia, depois por Assíria e vai. Quando Israel se rebelava, ou qualquer rei se rebelava, a ação do reinado, da potência, já era oprimir, já era disciplinar o rei revolto. E quando acontecia isso, eles perdiam o reino. Olha que interessante.
porque o que mandava era o reinado, a ação maior de governo da potência que subjugava aquela nação. Então, quando Adão e Eva pecam, eles se opõem ao reinado de Deus. E quando se opõem ao reinado de Deus, eles perdem o reino que Deus tinha preparado para eles, que era o Éden. Veja essa revelação, e algo como muito sério, queridos. Quando nós nos rebelamos contra Deus, é por isso que nós podemos perder o reino. E é por isso que não venha com essa conversa da teologia de uma vez salvo, salvo. Essa visão extremista, calvinista, de que no momento em que você aceitou Jesus, você pode fumar droga e morrer em adultério, que você vai para o céu. Não vai. Você pode perder o reino. Cuide com essa visão calvinista que está aí na internet, pregada por Nicodemos e por outros pregadores que enfatizam isso. Cuidado com isso. Isso é bem sério. Aí eu conheci um cara nessa cidade, hoje está desviado. Ele acreditava na teoria, na doutrina da predestinação. Ele dizia, e ele às vezes chegava drogado na igreja e dizia: meu irmão, o que é isso? Eu estou salvo, pastor, estou salvo. Já entreguei minha vida a Jesus, não tem problema eu dar uma cheiradinha, uma fumada, uma coisa assim. Eu estou salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu digo: meu irmão de Deus, hoje está perdido. Casamento destruído, está aí no mundo perdido. Cuidado com isso. Se nós nos opormos ao reinado de Yahvé, nós podemos perder o reino dos céus. E isso é muito sério, queridos. Às vezes a gente acha que não é, estou garantido. Nós podemos perder o reino. Assim como um funcionário que numa empresa, ou sei lá, um filho que desobedece, ele vai ter, não é? Alguma punição, vai ser alguma situação. Imagina o plano espiritual. Não é brincadeira. Nós não podemos levar as coisas de Deus, sabe? Como água com açúcar, tranquilinho, não dá nada. Implica-se muito. Olhe para a história da humanidade e as consequências que nós sofremos até hoje com a rebelião de Adão e Eva. Por quê? Porque eles se opuseram a Malkut Yahvé, ao reinado de Deus. E quando se opuseram ao reinado de Deus, eles perderam o seu reino. Por isso que a Bíblia diz: quem está em pé, cuide. Quem pensa, não é nem quem está de pé, o texto é mais original. Quem pensa que está de pé, cuide, para que não caia. O Senhor Jesus, em toda a sua palavra, está sempre nos alertando do risco que nós corremos e assim por diante. Digam amém. Digam amém. Quero ler com você 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 25. 1 Crônicas, antes de Crônicas, deixa eu ler com vocês 1 Samuel 8, 5 e 7. Vamos lá. Tati que está ali, é isso? A Tati? Ok, Tati. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5 e versículo 7. Anote esse texto porque é importante. Eu preciso correr com vocês, eu tenho mais coisas que dizer. Vamos lá? Vamos lá, 5 a 7. Disseram-lhe: tu estás idoso. É o povo de Israel falando com Samuel. Os teus filhos não andam em teus caminhos. Agora escolhe um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Olha que coisa interessante. Meus irmãos, Jesus e Deus não obriga ninguém a vir até Ele. Seu amor, sua salvação é tão extraordinária que Ele faz o convite, mas Ele não nos obriga. Nós precisamos vir até Ele. Se nós não quisermos a Deus, o que Ele pode fazer? Deus não quer que a gente o sirva obrigado. Você imagine eu estar aqui pregando agora porque sou obrigado a pregar, isso não tem valia. Estar aqui hoje congregando porque eu preciso ir para a igreja, porque senão o que vão dizer de mim, não venha.
Deus não vai aceitar esse louvor, esta adoração. Precisa ser por amor. E aqui Deus não obriga ninguém a servir e a estar debaixo do seu reinado. Por isso existe o livre-arbítrio, aqui está posto. Ninguém obriga, Deus não obriga as pessoas a irem à salvação. Ele coloca à disposição a salvação, que é de graça, seu bem, suas bênçãos. O povo não quer saber mais de Deus. Até então não tinha reis, tinha juízes. E quem então, a forma de governo era a forma da teocracia, era a forma de Deus governar sobre Israel. Eles não quiseram isso, eles quiseram o modelo dos reinos, uma outra verdade, o modelo dos reinos, dos reis, e rejeitam o Senhor. Eles rejeitaram o Senhor, rejeitando o Senhor, rejeitaram o reinado do Senhor, queridos. Veja o risco, e aí depois você pode ler na sua casa, os demais versos, eles vão dizer das consequências que existem quando eles rejeitam o reinado de Deus. Nessa manhã eu quero convidar você a não rejeitar o reinado de Deus, mas a aceitar todos os dias seu governo sobre nossa vida, amém? Você pode dar um aplauso a Ele? Vamos lá, faça isso com alegria. Para que eu possa ir encerrando, eu quero convidar você para Marcos capítulo 10, 14 e 15. Marcos capítulo 10, eu vou encerrar, porque já temos a ceia. Meu Deus, como é que passa tão rápido, não é? Marcos capítulo 10, 14 e 15. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixe vir a mim as crianças, não as impeças, pois o reino de Deus, Makut Yavé, a ação de Deus governar, pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, que não recebe o reino de Deus, a ação de Deus governar, que não se submete à vontade de Deus, como uma criança, nunca entrará nele. O predicado para alguém pertencer a esse reino é estar debaixo, com o coração de uma criança, debaixo de simplicidade. O predicado aqui que Jesus apresenta para as pessoas viverem debaixo do seu reinado, ser como uma criança. Por exemplo, duas crianças brigam com uma disputa por um brinquedo. Elas se chateiam, daqui a pouco elas estão abraçadas brincando de novo. Os adultos não. Os adultos, inclusive os adultos da igreja, não é? Eles se magoam e nunca mais conversam um com o outro. Não perdoam. Esses corações, essas pessoas não estão debaixo do governo de Deus. Para estar debaixo do governo de Deus, o formato é esse. O formato é ser como uma criança. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Para que eu encerre com vocês nessa manhã, escute uma coisa: o governo de Deus sobre nós, seu reinado, precisa produzir efeito. Escute uma coisa: o reinado de Deus sobre nós precisa produzir efeito. Quando genuinamente eu estou debaixo do reino de Deus, do governo de Deus, do reinado de Deus, eu passo a viver de acordo com as suas diretrizes, com o seu reinado. Ou seja, eu não vivo mais de acordo com o que eu penso, eu vivo de acordo com as leis do reinado. Digam amém. Meus irmãos, é necessário que a ação do reinado de Deus em nós produza frutos, transformações, mudança, perdão, amor, paz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Sua ação de governar sobre nós não se resume em coisas, mas num coração limpo, purificado, em vidas transformadas, libertas, genuínas. Eu quero que você anote aí, eu vou encerrar porque já vamos cear. Anote Lucas 4,18. Aqui está a forma do reinado de Deus sobre o homem. Só anote, eu não vou ler agora, para nós ganharmos tempo, que eu já vou encerrar. Se coloque em pé, só anote. Vamos orar ao Senhor, porque já vai dar ceia, eu não posso me demorar mais.
Lucas 4,18, anote e depois você leia na sua casa. Lucas 4,18 está a demonstração do reinado de Jesus sobre nós. Se coloque em pé. Vamos orar a canção que nós acabamos de cantar e depois aquele que o grupo pode cantar, da Nívia Soares. Essa canção que diz: reine sobre mim. Feche os olhos. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu. Nada tenho para te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois eu sei que tu me aceitas como eu estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor, reina sobre mim. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, reina sobre mim. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego, nu, nada tenho a te oferecer. Quero em teus braços me entregar, pois eu sei que tu me aceitas como eu estou. Oh, amado Senhor, nesta manhã, nós entregamos a ti o nosso coração. E nós queremos estar, Senhor, debaixo do teu reinado. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, ser poderosamente com cada um que aqui está nessa manhã. Em nome do Senhor, que assim seja.